Bom, eu sou André de Oliveira Sobral e sou aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Fiz parte de uma iniciação científica com o professor orientador Wilson Komatsu com foco na montagem e elaboração de testes e experimentos para o Laboratório de Eletrônica de Potência do Departamento de Energia e Automação do curso de Engenharia Elétrica. O Laboratório de Eletrônica de Potência tem um projeto da elaboração de um kit didático para facilitar o ensino de conversores autocomutados. Com isso foi montado um kit com 4 placas, sendo essas a placa processadora, que tem a função de enviar e receber sinais das outras placas, e com ela se faz o sistema de controle do kit. A placa inversora, que em resumo, ela transforma um sinal contínuo em um sinal senoidal, e as placas de medição de tensão e corrente, que podem ser usadas tanto em malha fechada como em malha aberta. Os objetivos para o processo de iniciação científica foram, inicialmente, o estudo das placas por meio do funcionamento das placas por meio de materiais disponibilizados pelo professor. E após isso recebeu-se as placas e os componentes para a montagem do kit. Com o kit montado, foi feita a manutenção das placas já existentes no LEP, no Laboratório de Eletrônica de Potência, e, com tudo corrigido, foi feita a elaboração de testes para essas placas, em especial as placas processadoras e as placas de tensão. Depois disso, foi feita uma coleta de dados para levantamento da reta de entrada-saída tensão da placa de tensão. Bom, toda a montagem do kit foi feita nas imediações do Laboratório de Eletrônica de Potência, por meio de ferramentas como ferro de solda, alicates, multímetros e fontes de tensão para testagem. Depois disso, as placas defeituosas passaram por um processo de manutenção que verificava se as tensões de alimentação estavam sendo corretamente entregues à placa e se as trilhas da placa estavam funcionando normalmente. As placas de medição de corrente e de tensão possuem circuitos de regulação de tensão e pinos para verificação dessa tensão. Então verificava-se se as tensões na saída dos reguladores estavam corretas. Se não estivessem, trocava-se o componente. A placa processadora possui um teste de seus óptos acopladores que foi julgado não eficiente, pois o teste anterior enviava sinais do processador a apenas um dos bornes e não a todos. A placa processadora tem 6 bornes para óptos acopladores, então o processador enviava somente sinal para um dos bornes. Então tinha que se tirar os óptos acopladores de seu bornes e botar no borne que era enviado o sinal. Porém, os óptos eles são componentes muito frágeis e nessa troca eles poderiam quebrar. Então foi feito um novo teste para que enviava sinais a todos os óptos, não sendo mais necessário trocar eles, se provando um teste muito mais eficiente. Com isso foi feito um processo de coleta de dados da placa de medição de tensão, ou seja, injetava-se tensão nas entradas. Cada placa de tensão tem 4 entradas de tensão, 3 para as fases e 1 para o neutro. Injetava-se tensão nas suas entradas e verificava qual era a tensão de saída, e esse dado era anotado numa planilha. Cada placa de tensão possui 4 entradas, então havia 4 dados para a mesma tensão de entrada. Com isso foi feita uma série de medições com base nesses dados, como desvio padrão para a mesma tensão de entrada nas entradas de uma placa, e a média dessa tensão. Com os dados feitos, então, todos os dados tirados, foi feito o levantamento da reta de cada entrada de cada placa de tensão. E por meio do programa Origin, como podemos ver ali pela imagem, foram feitos o cálculo da derivada dessas retas, ou seja, a variação da tensão de saída com base na tensão de entrada. Essa derivada se provou muito linear, ou seja, ela era muito próxima, satisfatoriamente próxima para cada entrada. Porém, o offset, o intercept ali nas imagens, era muito diferente, podendo causar distorções na medição. Então, esse processo deveria ser considerado para a análise das placas. Com isso, foi possível contribuir para o desenvolvimento do kit didático para a melhor implementação do mesmo nos experimentos feitos no lab, pois agora se tem muito mais formas de se testar as placas e maior conhecimento sobre o funcionamento da placa de tensão, podendo aplicar ela de forma muito mais eficiente. Agradeço aos professores Wilson Komatsu e Lourenço Mataka Jr., bem como toda a equipe do LEP.